O técnico Mano Menezes esteve incomodado depois do empate colorado por 1-1 contra o Independiente de Medellín na Colômbia pela estreia da Libertadores da América e trocou farpas com os repórteres em sua entrevista coletiva pós-jogo. Na zona mista, diversos jogadores passaram e deram suas impressões a respeito do resultado. Luca foi o grande destaque positivo. Abraçado pelo elenco, ele comemorou a oportunidade e celebrou o tratamento que tem através do técnico Mano Menezes. Enquanto isso, Alan Patrick não entende a repetição de pauta referente ao que o Inter desempenhava no ano de 2022. O goleiro Kehler admitiu a falha no gol do Independiente de Medellín e fez a sua análise sobre o atual momento da equipe colorada. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 4 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E o mais importante, é óbvio, foi a partida do Inter em Medellín, na Colômbia, contra o Independiente de Medellín. O Internacional saiu atrás no placar no segundo tempo, levou um gol de cabeça em uma falha de Kehler e aí depois conseguiu o empate com um gol de Alan Patrick em uma jogada de Luca, que levou vantagem em cima da defesa adversária, fez o cruzamento, teve a finalização do Wanderson e no rebote o Alan Patrick pega de primeira para empatar o jogo e trazer esse ponto importante do Internacional na bagagem da Colômbia para o Brasil. Os detalhes sobre o jogo, o relato da partida com os destaques individuais, positivos e negativos, teve mais negativo do que positivo, tá? Estão nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir que eu resumi um pouco o que eu vi da partida do Internacional, o empate em 1-1 contra o Independiente Medellín. Mas vamos para a repercussão pós-jogo. Porque já na entrevista coletiva o técnico Mano Menezes deu uma entrevista bélica com a imprensa. E existem motivos e leituras para essa entrevista ela ter sido bélica, tá? E eu vou expor, pelo menos a minha leitura desse fato aqui, tá? Tudo começou na pergunta do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, que abriu a entrevista coletiva e fez questionamentos, cara, que são comuns. Ele perguntou, por exemplo, o porquê que o Pedro Henrique não foi titular e se o Inter não tem sido um pouco repetitivo nas atuações abaixo do esperado que vem tendo. E aí o Mano já começou lanhando a reportagem. Disse que repetitivas estão sendo as perguntas dos repórteres. E aí o Mano deu sua análise do jogo, entende que o time jogou bem a primeira parte do jogo, que acabou perdendo algumas oportunidades, mas que no segundo tempo teve força de reação para conseguir um empate. Mas já na primeira ele deu essa porrada no Gabardo. E aí a partir dali, uma entrevista que até poderia ser um pouco amenizada em função do empate que o Inter teve, juntou a eliminação no Gauchão, juntou o desempenho ruim que o Inter teve em Medellín, juntou a postura do Mano, que, enfim, confrontando a reportagem foi pra cima do Mano. E aí o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, monstro de repórter, fez uma pergunta sobre o preparo físico do Internacional. Se a mudança na preparação física não pode ser a resposta para o fato do time estar menos intenso. E aí o Mano já respondeu chamando o Cristiano Silva de incoerente. Porque, segundo o Mano, se o Cristiano Silva, na pergunta ele fala, entende que o Inter poderia ter ganho, é porque mereceria isso. E se mereceria isso, é porque estava intenso. E se estava intenso, não tem problema na preparação física. E aí depois já veio o Diogo Rossi, da Rádio Bandeirantes, que perguntou se as perguntas não estão sendo repetitivas pelo fato dos erros do Inter estarem sendo repetitivos. E qual a parcela de culpa do Mano Menezes nisso? E aí o Mano Menezes pistolou. Se limitou a responder que a culpa é sempre do treinador. Foi a resposta do Mano, porque ele já estava bem incomodado com o tom das entrevistas, que assim, a minha leitura, tá, aqui de Porto Alegre, conversando também com meus amigos repórteres que estavam nessa entrevista coletiva, foi virando uma bola de neve. O Mano respondia aqui, e aí a reportagem vinha no mesmo tom, e o Mano aumentava, e aí assim foi indo. Foi bem dura a entrevista coletiva, de fato, do Mano Menezes, tá? O que incomodou muita gente no bastidor. A direção do Inter ficou incomodada com a reportagem, o próprio Mano Menezes se incomodou. Depois,
ele, na pergunta do Colar, do Lucas Colar, ele amenizou um pouco o tom, disse que se sentiu incomodado em função de que é necessário esquecer 2022, porque muitas das perguntas foram feitas no tom de o porquê o Inter não consegue repetir em 2023 o desempenho que tinha em 22. E o Mano diz, precisamos esquecer 22. Precisamos esquecer 22. E essa foi muito a tônica também dos jogadores na zona mista, algo que com certeza foi compartilhado no vestiário, tá? O Alan Patrick, por exemplo, concedeu uma entrevista coletiva ao lado do Mano Menezes. E em uma das perguntas, que foi exatamente sobre isso, porque como o grupo recebe essa crítica de que não está conseguindo repetir em 23 o desempenho de 22, o Alan Patrick disse que não entende o porquê essa obsessão de se falar tanto em 2022, que 2022 passou, que é necessário esquecer e que em 2023 o Inter precisa, enfim, tomar o seu rumo, tá? E aí a gente vai para a zona mista, tá? Porque vários jogadores importantes passaram por lá. E eu quero começar falando do Luca, tá? O grande destaque positivo da partida. Entrou e decidiu o jogo. O garoto foi lá e decidiu o jogo fazendo a jogada do gol. E aí o Luca disse o seguinte, tem que agradecer ao grupo, que fez uma bela partida e lutou até o fim. A minha relação com o Mano é muito boa. Ele sabe quando me colocar no jogo. A gente tem que acreditar a todo momento. Isso é Inter. Fiz o que eu tinha que fazer, que era brigar o jogo todo. O Mano disse para eu aproveitar a oportunidade e fazer o que eu tinha que fazer. Os atacantes que estão aí, o Luiz, é meu ídolo. Todos nos ajudamos. Somos amigos. Quem jogar vai estar servindo ao Inter. Esse foi o tom da entrevista do Luca na zona mista, falando sobre o lance do gol, falando sobre a concorrência no ataque do Internacional, falando também sobre a relação dele com o técnico Mano Menezes. Muito legal a entrevista do Luca, que foi o grande destaque positivo da partida. Um dos destaques negativos foi Kehler, que falhou no gol do Independiente Medellín. E ele explicou o lance do gol e admitiu a falha. Ele disse, foi uma infelicidade. A gente estava bem no jogo. Foi uma falha de falar mais. A gente não se comunicou. Acontece. Temos que valorizar o ponto fora e que conseguimos reagir. Mesmo estando bem no jogo, ponto fora de casa na Libertadores é sempre bom. Depois ele disse sobre o lance, tá? Eu até falei que a bola era minha, mas dentro do campo não se ouve nada. O mercado estava na bola e eu tentei ajudar porque estava de frente, mas a culpa maior é minha. Depois o Kehler foi perguntado se o Inter está jogando aquilo que pode. Ele disse, não, acho que não estamos jogando tudo que podemos. A gente tem que esquecer 2022 também. Olha, discurso do vestiário, tá? A gente tem que ser cobrado pelos resultados de hoje, rendimento de hoje com certeza. Essa é a fala do Kehler, que foi um dos personagens desse empate do Internacional lá em Medellín, na Colômbia. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Quem apostou no empate se deu bem e estava com cara de empate esse jogo, e a odd do empate, inclusive, era a mais alta, então se deu bem mesmo. E eu vou passar aqui algumas odds dessa quarta-feira. Por exemplo, Alcas e Flamengo. Vitória do Alcas, 4,75. Empate, 3,6. Flamengo está pagando 1,81. E o Bolívar joga contra o Palmeiras. Vitória do Bolívar, 2,45. Empate, 3,4. Palmeiras, 2,9. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!